Olá a todos, estamos iniciando agora a gravação desse treinamento. É um treinamento bastante voltado para os usuários, para as empresas consumidoras aí de dados pessoais, né? Com foco aí para os nossos clientes, para os clientes da Next for IT, que estão em processo de implementação dessa normativa, e principalmente para os clientes que estão com projetos em andamento, para a parte de treinamento de toda a equipe, todos os colaboradores. Tá? Primeiramente, eu gostaria de fazer uma rápida apresentação aqui. Meu nome é Lucas Marques, eu sou um dos responsáveis aqui pelo time de Cybersecurity da Next for IT. Tenho hoje também nessa conference a presença do Leandro Alves, tá? Especialista em cibersegurança. Leandro, se puder dar um alô aí para a galera. Opa, tudo bem? Sou o Leandro Alves, como o Lucas já me introduziu aqui, sou analista de segurança e a gente vai falar um pouquinho sobre a LGPD. Bacana. Bom, por que eu chamei o Leandro para participar conosco hoje desse bate-papo? Primeiramente, porque a lei da LGPD, ou Lei Geral de Proteção de Dados, ela tem uma faceta que tem uma conectividade muito grande com a parte de tecnologia, tá? Especificamente com a parte de segurança de dados. Então, nada melhor do que ter um especialista para fazer esse bate-papo conosco e principalmente para apresentar aí alguns dos riscos e ter uma discussão um pouco mais clara e objetiva que vai ajudar a todos a entender esses riscos e principalmente como nós podemos trabalhar para mitigar esses riscos aí no dia a dia, tá bom? Vamos iniciar aqui rapidamente pela parte de apresentação da LGPD, né? A LGPD é uma lei relativamente nova, tá? Ela foi sancionada em 2018, tá? Pelo ex-presidente Michel Temer. Porém, o início de vigência dela está previsto agora a partir de agosto de 2020. Então, é uma lei que vai vigorar agora a partir de 2020 e tende a regular todo o mercado no que diz respeito à proteção de dados de cunho pessoal. Tá? Então, qualquer informação de cunho pessoal que as empresas venham a coletar, armazenar e processar, ela vai ter que ter alguns critérios e mais do que isso, ela tem que comprovar que ela está empregando todas as melhores práticas ou que tem algum programa sólido para a proteção dos dados dos usuários, dos consumidores como um todo. Tá? Algo a considerar aqui, Leandro? Qual que é o seu ponto de vista com relação a essa lei? Não, basicamente assim, é uma lei que é nova, ela é muito familiar com a GDPR, que é uma lei na Europa, e ela já foi adiada uma vez em fevereiro, que era para estar entrando agora em vigor, mas ela só vai entrar agora em vigor em agosto, até porque para dar um tempo maior para as empresas se ajustarem, se adequarem a ela, porque é uma lei que vai mexer muito com o pessoal, com as empresas, com o departamento jurídico, com o departamento de tecnologia. Então, eu acho que eles deram esses 2 anos aí para você ter um tempo hábil maior, para não ficar para trás e, enfim, ter mais uma justificativa também para poder multar o pessoal, né? Legal. Não, bacana. Eu acho que isso é super importante, que é essa questão também de penalidades, né? A lei, a partir do momento que ela se torna uma lei, ela tem aí alguns fatores importantes, onde está sendo criado aí um comitê ou uma agência reguladora, nomeada ANPD, que vai estar em posse da parte de auditoria, fiscalização, no que diz respeito ao cumprimento da lei. Então, automaticamente isso será convertido aí em penalidades, como nós vamos falar um pouquinho mais para frente. Tá? Então vamos lá, para o próximo slide aqui. Então, basicamente, onde é aplicada essa lei? Tá? Serão aplicadas em todas as empresas em âmbito nacional, tá? Que lidam, que coletam, que processam, que armazenam, ou que tenham qualquer tipo de tratativa do ponto de vista de dado pessoal. Tá? E essas empresas, por sua vez, ela tem que ter melhores práticas, tem que adotar medidas de segurança aí para garantir essa parte de proteção.
Tá? Aí, passando um pouco nesse ponto, Leandro, o que você vê hoje como as principais medidas de proteção que estão sendo discutidas, e principalmente pensando no cenário global aí, onde nós já temos GDPR como exemplo. O que tem de lição aprendida para vir para nós aí, do ponto de vista de melhores práticas? Bom, Lucas, primeiramente a gente tem que começar do início, né? E o início vem dos usuários. Então, o treinamento com os usuários é algo imprescindível para funcionar a LGPD e para a LGPD funcionar principalmente na empresa. Se você não tem um usuário bem treinado, se você não tem um termo pré-assinado, tudo acordado direitinho do que o usuário pode ou não fazer, se você não tem ferramentas tecnológicas também que ajudam isso, que seriam DLP, antivírus, etc., Firewall, que são ferramentas um pouquinho mais técnicas, você acaba não tendo toda esse controle dos dados. Então, é sempre bom manter o olho nas ferramentas, mas principalmente na parte dos usuários, porque o usuário, às vezes, ele tem uma tendência a confiar demais. Então ele acaba passando uma informação de um dado de um cliente para uma outra pessoa, para um conhecido, para um colega, sem ter o controle daquele dado. O que pode acabar ferindo aí a empresa, ferindo a imagem da empresa e acaba gerando algum problema aí nessa parte de LGPD, que é a legislação. Excelente, excelente. Eu acho que até para esse bate-papo é importante que os colaboradores abracem a causa como um todo. Eu acho que a organização ela depende aí todo colaborador, todo funcionário que participa que tem uma posição, seja gerencial, de liderança ou operação mesmo, que em alguns casos acaba sendo muito mais mão na massa e tendo essa interface com os dados, realmente abracem a causa, entendam os principais impactos para conseguir apoiar a organização como um todo na parte de adequação. Né? Então, e um dos passos aí, obviamente, que é essa parte de conscientização, e esse nosso bate-papo de hoje, ele vai muito norteado para conscientizar realmente vocês, para que vocês tenham isso em mente no dia a dia. Tá? Então, eu acho que um dos primeiros pontos aí é como identificar essa questão dos dados, né? Então, quando você vai fazer a parte de coleta de dados, e qualquer empresa dentro do Brasil, se os dados são de cidadãos brasileiros ou não, então se você está fazendo uma coleta, em geral, você acaba coletando de dados de cidadão brasileiro. Tem o CPF, o RG, são dados aí do nosso cotidiano, mas você pode também ter cenários onde você está coletando dados de indivíduos que estão fazendo alguma compra de bens ou serviços que não sejam necessariamente brasileiros. Tá? E toda a parte de coleta dessas informações, ela se dá pelo fato de que a maioria das empresas hoje vendem produtos ou bens e serviços que acabam, por sua vez, impactando diretamente na coleta, seja até mesmo em um restaurante, onde você vai fornecer o seu CPF para uma nota fiscal, enfim. E eu acho que o exemplo do CPF ele é até algo importante de nós mencionarmos, né? Nós na maioria das vezes, acaba passando despercebido, mas o CPF é uma informação confidencial, sigilosa, tá? E uma vez que ela é vazada, ou ela chega em mãos de criminosos ou de pessoas que não deveriam, acaba que se pode sofrer uma série de penalidades do ponto de vista de crimes que você muitas das vezes não tem controle. Um exemplo simples que eu gosto de mencionar é que um simples CPF é o suficiente para você comprar um chip pré-pago e ativar o chip pré-pago. E aí, dali para frente, você não sabe qual que é o impacto que aquilo vai ter do ponto de vista de pessoa física. Né? Você lembra de mais alguma coisa assim de bate-pronto, Leandro, que pode impactar uma simples informação do ponto de vista que daria um impacto pejorativo ou que prejudicaria uma pessoa física? Bom, de bate-pronto não, Lucas, mas você falar sobre essa parte aí do CPF ativar um chip pré-pago me lembrou um caso que aconteceu comigo recentemente, de uma operadora me ligar
e eu percebi que ela me pediu o meu CPF. Ela pede para você falar o CPF, às vezes você está na rua e você não percebe, você fala o seu CPF. E você está conversando com o pessoal do banco, etc. E eles não têm essa parte de treinamento de confirmar o seu CPF. Eles simplesmente perguntam e pedem que você fale o seu CPF inteiro. Isso é algo que vai mudar, que antigamente tinha muito em supermercado, só que hoje acho que diminuiu bastante, que era, você quer CPF na nota? Quero. Então fala o seu CPF para mim. E você falava o seu CPF em alto e bom som para qualquer um que estivesse ali perto anotar, gravar e poder usar seu CPF para fazer inúmeras coisas aí, desde um cadastro em algum lugar, até como você mesmo falou, pedir um chip e cometer algum ato ilícito que fica registrado no nome da pessoa. Legal, não, bacana. Eu acho que vale a pena realmente mencionar. É uma tendência, é uma melhor prática para a LGPD que nós tenhamos como organização que anonimizar os dados do cliente. Então, o CPF, por exemplo, em um caso de confirmação, acho que a melhor prática seria realmente uma confirmação parcial de 3 dígitos, enfim, onde um atendente ou uma central de atendimento tenha dados parciais para confirmação com o usuário e não os dados na sua totalidade, evitando assim que você exponha o dado de uma maneira indevida, né? Muito bom. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre as penalidades previstas em lei, né? Nós temos basicamente aí algumas penalidades que elas vão desde advertências, a própria parte de publicização da infração, que é um caso onde você tem uma infração de vazamento de dados e você tenha que informar para o mercado, para os seus acionistas, que você teve um incidente de vazamento de dados, e chegando até em casos mais graves, né, onde você tem uma certa recorrência ou realmente tenha negligenciado algum controle ou alguma melhor prática, onde você tenha até a perca do direito de processar um dado dentro da organização, o que poderia aferir aí em resultados catastróficos, dependendo do modelo de negócio das empresas, né? Que você tem a dizer aí, Leandro, sobre esses cenários? Você vê isso como algo que pode impactar diretamente os negócios das empresas? Bom, Lucas, isso daí é algo muito sensível, viu, que vai impactar negativamente ou positivamente as empresas, principalmente negativamente, infelizmente. Se uma empresa vaza um dado, ela não vazou simplesmente um dado, ela está vazando informações de uns clientes dela, que outros concorrentes podem ter acesso àquela base, e você também tem o preço da empresa, o valor da empresa, o valor de mercado, você acaba tendo uma queda. Então, você acaba tendo vários problemas aí, e principalmente dependendo ali, por exemplo, da eliminação dos dados pessoais e o bloqueio dos dados. Se você é um consultório médico e você perde o direito a você coletar os dados, você simplesmente quebrou o negócio, porque você não consegue mais ter prontuário, você não consegue mais ter nada dos seus pacientes, então você acaba tendo que fechar as portas ou mudar de ramo, porque infelizmente o seu negócio ali termina por ali. Legal, excelente exemplo. Eu acho que isso se aplica bastante a esse segmento de mercado, uma vez que lida diariamente, corriqueiro, a parte de coleta de dados, e realmente essa parte de tratativa dos dados serão bastante impactadas, né? E sem falar ainda que existem multas aí, né? Nos cenários mais complexos dessas investigações aí, onde houver realmente comprovação de negligência por parte das organizações, ou até mesmo de recorrências, denúncias onde tenham recorrências ou não, a lei ela ainda não está muito bem definida, quais são os critérios para a aplicação das penalidades, mas nós imaginamos aí que isso vai ser para cenários onde realmente sejam mais que fique bastante claro a parte de não comprometimento por parte da organização. Você tem multas que vão desde 2% do faturamento global anual do grupo, né, daquela empresa, ou até 50 milhões de reais por incidente. Então, dependendo do cenário aí, você compromete financeiramente muito uma organização, tá? Então, eu acho que esse ponto é o ponto que mais afeta aí e impacta para os empresários, né? Legal. Então, uma vez que é sabido todos esses impactos, eu acho que o ponto mais importante aqui é saber como nós vamos nos proteger
com relação aos dados sensíveis, né? Então, o primeiro ponto aqui é saber identificar uma informação sensível, tá? Que pode ter algum impacto ou causar algum impacto para a organização. Tá? A parte de adoção das melhores práticas de proteção das informações, tá? E aqui nós estamos falando de um conjunto de melhores práticas, desde processos de negócios, processos do ponto de vista de tecnologia, e até porque nós sabemos que o dado ele permeia não só a parte tecnológica, mas ele permeia a parte de operações, ele permeia todas as áreas das empresas de uma maneira mais ou menos vamos pensar do ponto de vista de importância. Então, um departamento comercial ele pode ter mais importância, uma vez que ele vai estar tratando com muito mais dados de clientes. Já um departamento, por exemplo, de operações, serviços ou um back-office, talvez não tenha tanta necessidade de empregar mais controles com relação à LGPD, uma vez que ele vai estar tratando com menos informações confidenciais, ou até em alguns casos ele não vai estar tratando informação confidencial. Tá? Então, eu acho que é super importante saber mensurar e ponderar onde os investimentos serão realizados e qual a efetividade com relação à proteção dos dados, porque eu acho que um dos principais desafios das áreas, né, é utilizar o dinheiro de uma maneira muito assertiva, cirúrgica, ou, como dizem no linguajar wisely, realmente ter inteligência na parte onde você emprega o seu orçamento. E aqui eu acho que é super importante ter esse mapeamento, delinear as fronteiras onde estarão sendo transitadas essas informações, para que você tenha assertividade nesses investimentos, né? Além disso, tem programas de capacitação para os colaboradores e parceiros. Tá? Um exemplo é o que nós estamos fazendo hoje. Então, esse bate-papo com vocês, ele tem esse caráter informativo para que vocês tenham mais informações de como e por que nós estamos trabalhando nessa frente de LGPD. Estamos tentando fazer isso de uma maneira o mais a menos intrusiva possível, para que vocês realmente tenham informação e saiba como tratar isso dentro das organizações de vocês. Tá? E mais importante aqui, que é o item 4, é que você tome ciência dos processos internos. Então, você tem que entender quais são as normativas que a empresa tem, quais são as políticas com relação à tratativa de dados, e principalmente se sua empresa tem essas tratativas e essas políticas com relação aos dados pessoais. Né? Quando não houver, é super importante que você aponte para o seu gestor, para o seu líder, e cobre com relação a esse tipo de informação também. Eu acho que é uma via aí de mão dupla com relação às melhores práticas, né, Leandro? Sim, sim. Inclusive é um ponto importante aí, porque a gente tem que ver, porque tem muita gente que fala, processo interno acaba engessando muito o negócio. Só que os processos internos, normalmente, eles existem para proteger a gente, seja contra a lei, contra algum outro processo, alguma outra normativa. Então, sempre vale a pena você seguir o processo. Porque aqui, por exemplo, saber identificar e qualificar as informações sensíveis. A gente lida com muita informação sensível o dia inteiro e a gente não percebe isso. Então, é sempre bom a gente manter o controle de processos para não fugir dessa parte, desse controle, para a gente não ter um vazamento inesperado, para a gente não ter uma falta de controle do negócio, do que vai acontecer com o negócio, porque você pode ser responsável pelo vazamento e pode acabar sobrando para você. Então, você sempre tem que manter o olho e você tem que manter cuidado nessas partes, porque é algo que é imprescindível para você se manter seguro. Você mantém o seu negócio seguro e você se mantém seguro. Excelente, bem colocado. Bom, e agora nós vamos até, eu acho que é uma linha bastante de compartilhar um pouquinho com vocês o que nós estamos vendo aqui de tendência no mercado, o que está acontecendo, o que existem de recomendações do ponto de vista de segurança corporativa e também um pouquinho sobre segurança física aqui, tá?
E isso daqui vai ser consolidado com algumas melhores práticas, né? Então, eu acho que um dos principais pontos aqui que está muito conectado com o assunto anterior é a parte das definições das políticas de segurança. Tá? Ou políticas de manuseio de informação, toda a parte o conjunto de o que a empresa, o que a organização, o que o grupo entende como sendo as melhores práticas de tratativa de uma informação, e como ele quer que todas as partes envolvidas no negócio, todos os colaboradores, interaja com essa informação e principalmente entenda seu papel, sua responsabilidade com relação àquela tratativa. Então, acho que isso daqui é algo que tem bastante importância e foi, como foi mencionado pelo Leandro, tá? E aí nós temos a parte o segundo item aqui, que é a parte de atualizações de softwares. Tá? Bom, eu acho que esse item aqui é um item bastante extenso, mas sumarizando, como tudo dentro de uma organização, nós temos um ciclo de vida. Tá? E quando nós falamos de softwares também tem um ciclo de vida. Então, desde o sistema operacional que você utiliza na sua organização, tá? O mais conhecido como todos, eu acho que todo mundo conhece, que é o Windows, até os aplicativos mais voltados para o negócio, que é um sistema ERP que controla toda a parte financeira. Alguns sistemas controlam a parte de folha de pagamento, outros sistemas controlam a parte de relacionamento com o cliente final. Toda essa parte de softwares corporativos, eles têm um ciclo de vida, eles têm um período onde eles são implementados na empresa, eles têm um período de manutenção, e esse período de manutenção é toda a parte de atualizações que acontecem periodicamente. Alguns softwares têm atualizações diárias, como o exemplo de antivírus, outros têm atualizações semanais, outros têm atualizações mensais, tá? E essas atualizações, o principal foco aqui é a parte de correções de vulnerabilidades que existem para aquele produto ou aplicação específico, né? Então, é super importante que vocês, do ponto de vista de negócio e de operação, entendam essa parte, que saibam que quando sua máquina tá pedindo para ser reiniciada, ela tem um objetivo, ela não é simplesmente porque alguém um dia da TI falou, vamos pedir para reiniciar todas as máquinas do ambiente, tá? Ela tem realmente um objetivo por trás e ela tem impactos sérios, tá? Então, uma vez que nós deixemos de ter essa preocupação de atualização, nós podemos comprometer o ambiente de diversas maneiras, né? E aí, Leandro, assim, dando um exemplo, sumarizando, quais são esses principais impactos aí que nós podemos ter para um ambiente, uma organização, quando não seguimos essas políticas? Bom, como o Lucas falou, o software tem um período de manutenção. E todo software ele precisa ser atualizado normalmente por correções de falhas. Não é simplesmente nossa, vou trocar um botão aqui para lá. Às vezes acontece, mas normalmente é por conta de falhas. Ano passado a gente teve por volta de 15 mil falhas expostas publicamente, mas estima-se que tenha em média um número muito maior, acima de 100 mil. Então a gente tem um problema sério sobre atualizações. Então é sempre bom a gente estar sempre atualizando nossos softwares, sempre utilizar a última versão. A gente sempre precisa nessa parte de política de segurança. Tem uma política de privacidade, tanto do usuário quanto do colaborador. Para você não ter nada vazando ou nada coletado e sendo utilizado de maneira errônea. Então a gente sempre tem que manter os softwares atualizados, a gente sempre mantém uma política de privacidade bem escrita, onde está escrito lá, está dando anuência, dando permissão para a empresa utilizar aqueles dados para um fim específico e dando os dados também pro colaborador utilizar os dados da empresa para fins específicos que não saiam daquele termo. A parte de atualização de software aqui é igual o Lucas mencionou. Tem softwares que têm ciclo de vida. Alguns softwares têm um ciclo de vida mais longo, outros mais curto, mas a gente hoje aqui, em 2020, a gente tem alguns problemas já foram divulgados problemas mesmo hoje, com diversos clientes informando que saiu uma vulnerabilidade de um software específico
e precisa ser atualizado. Isso acontece com diversos fabricantes. É igual o Lucas falou, navegadores ocorrem atualização a cada semana, porque descobrem falhas de segurança. Antivírus tem atualização de vacina 2, 3 vezes por dia, dependendo do dia, até 4 ou mais. Então a gente vive num mundo que está sempre sob constante ataque e o pessoal, os atacantes, os hackers, eles usam essas falhas para se apropriar de dados. O que a LGPD acaba trabalhando nessa parte de tem penalizações, e se a gente não tem um plano de atualização de software, de manter um ambiente seguro, é capaz de um hacker invadir o seu sistema, pegar os seus dados, mostrar para você que está com os seus dados e falar, você tem que me pagar tanto, senão eu vou vazar seus dados. E você acaba sendo ameaçado, você acaba sofrendo uma extorsão virtual, porque aqueles dados foram vazados através de uma falha de uma atualização de segurança que você não tinha na sua máquina. Então é sempre bom a gente estar de olho nessa parte, principalmente a parte de TI, a parte tecnológica, a parte de segurança da empresa, para não ter nenhuma falha e evitar problemas maiores. Excelente, Leandro. Eu acho que bem descrito aí. Eu acho que essa questão do impacto aí é um ponto super importante para nós entendermos as consequências também, né? Bom, indo para o item seguinte aqui, nós temos um plano de continuidade dos negócios, tá? Então, basicamente, nós temos que considerar sempre os piores cenários, tá? E considerando um pior cenário, é importante que todo o negócio tenha um plano de restabelecer um serviço, seja para os clientes ou seja até mesmo interno, de um eventual catástrofe. Então, por exemplo, queimou um recurso físico que ocasionou uma indisponibilidade de um serviço. Então, tem que ter um passo a passo ali, nós chamamos isso de minuto a minuto, de como recuperar aquele serviço, aquele produto, para que ele volte a operar normalmente e principalmente que o negócio tenha visibilidade desse tempo, né? Então, além do tempo de recuperação, no caso de um servidor, você pode estar lidando com informações críticas ali, você também tem que ter um aceite do negócio de quanto tempo você pode perder de informação, tá? Então, esses dois parâmetros aí são super importantes quando a gente pensa num plano de continuidade de negócio, além de alguns cenários aí onde são mais extremos, que é onde o negócio é regulado ou tão crítico a ponto de ter que empregar tecnologia, onde para que um serviço não tenha indisponibilidade de maneira alguma. Se chegar a cair, queimar um servidor, já tem um outro ao lado que assuma sem causar indisponibilidade para o cliente, e se queimar os dois servidores, caiu o prédio, ele já tenha um outro serviço fora daquele prédio, em um raio de distância seguro, para que esse serviço já seja instantaneamente restabelecido, preferencialmente sem causar impacto para o usuário. Em alguns casos aí, você ter esse serviço até em regiões diferentes, tá? Então, é super importante que o negócio realmente defina e dê esse direcionamento para os departamentos de como ele quer que seja organizada a parte de restabelecer um serviço e principalmente qual que é o impacto, via de regra financeiro. Tá? Então nós estamos falando aqui de vários cenários e eu acho que essa parte de continuidade de negócios é um dos pontos mais importantes, né? O quinto item aqui, hoje a parte de autenticação, ela é um problema bastante crítico para nós dos departamentos de segurança de informações, tá? Ou de informação. Por quê? Já existem alguns estudos que comprovam que o usuário e senha ele não é mais seguro, ele já deixou de ser seguro há um bom tempo, né? E também é sabido que existem algumas bases de dados de senhas, tá? Onde uma base de dados ela contempla as possíveis combinações de senhas de 80% dos usuários de um país, por exemplo, do Brasil. Então, você consegue fazer um ataque super direcionado com uma base de dados de senha e tem números até que algumas estatísticas que provam que você consegue quebrar hoje em até 6 horas
80% das senhas de um usuário de uma organização. Então, esse tipo de informação é super preocupante, por isso é super importante ter um fator adicional que garanta um nível de segurança adequado para as organizações. Não só para as organizações, né, Leandro? Eu acho que do lado pessoal também é super importante que os usuários tenham essa conscientização, né, de que todos estamos expostos através das mídias sociais e outros aplicativos, né, Leandro? Ah, com certeza. Inclusive, você falando dessas bases de dados, existem bases de senhas, tanto na internet normal quanto na famosa Deep Web, que vendem ou são alimentadas com senhas diariamente. Então você acaba tendo lá diversas senhas de diversos usuários que vazaram em Facebook, que vazou em LinkedIn, que vazou etc. em um monte de redes sociais aí, que tiveram vazamentos anteriores. Então você acaba tendo acesso a essas senhas e o pessoal usa muito. Então você acaba tendo um ataque direcionado para as senhas e um estudo também recentemente comprova que as senhas de organização são senhas simples e normalmente levam o nome da organização na senha. Então eu acabaria colocando next for IT arroba alguma coisa na minha senha, ou next for IT arroba ou hashtag ou qualquer outra coisa, e você acaba tendo essa senha um pouquinho mais fácil de você acertar. Existem, igual o Lucas estava falando aqui, só para exemplificar, ferramentas que fazem teste de senhas e você consegue testar 30 mil senhas por segundo. Então é algo absurdamente rápido e que se você não tem uma senha complexa, aquilo ali é facilmente quebrado. E se você não tem um múltiplo fator de autenticação, que é a parte de token, que você tem lá um tokenzinho lá no seu celular, igual aquele tokenzinho de banco. Você não tem um token no seu celular, você tem uma ferramenta de token, você acaba tendo a sua credencial sendo violada, sendo acessada muito fácil. Outro detalhe importante as pessoas normalmente usam as mesmas senhas para tudo e elas usam a mesma senha no trabalho e em casa. Então você acaba tendo, se eu consigo acesso ao seu Facebook, é muito provável que eu consiga acesso ao seu e-mail, eu consiga acesso ao seu e-mail corporativo, eu consiga acessar o seu e-mail, trocar a sua senha e te tranco pro lado de fora. Basicamente, pegar, invadir a sua casa e te trancar pro lado de fora, que você não tem a chave. Excelente, Leandro. Eu acho que assim, esses riscos aí, eles são exponenciais, né? Nós temos diversos casos aí que uma vez comprometido um usuário e senha, o perigo, a chance de uma organização ou de um tipo de ataque evoluir para algo maior é muito grande. Tá? O Leandro mesmo comentou há pouco sobre uma tendência muito grande que é essa questão de roubo de informação e a tentativa de extorsão para obter algo em troca. Geralmente, a principal motivação do cybercrime é retorno financeiro. Tá? Então, é comum e está se tornando cada vez mais comum empresas estarem sendo extorquidas digitalmente. Tá? Mas existem outros tipos de ataques. Né? Recentemente, e está crescendo de uma maneira muito rápida, um ataque chamado de e-mail corporativo comprometido, tá? Que é chamado de BEC em inglês, ou BEC, Business Email Compromise, onde o que acontece a partir do momento que uma conta de e-mail ela é comprometida, de um departamento financeiro, por exemplo, um hacker passa a monitorar todo o modus operandi, datas de pagamentos, mapear todos os fornecedores, entender quais são as principais receitas de uma organização e tomar proveito dessas informações para gerar alguns tipos de ataques. Tá? E esses ataques também são diversos. Tá? Um exemplo recente que nós vimos que foi de bastante significância, que saiu na mídia, foi o que aconteceu com o Boca Juniors, da Argentina, onde eles estavam negociando um jogador com um time europeu, e o e-mail do Boca Juniors, do pessoal do financeiro do Boca Juniors, tinha sido comprometido, existia um hacker ali dentro daquele e-mail, tá? E é importante até mencionar que uma vez que o hacker entrou,
você troca a sua senha normalmente, só que na maioria das vezes já não adianta mais. Por quê? O hacker ele pode fazer um redirecionamento de todos os e-mails para uma conta externa. Então, às vezes ele cria uma regra dentro da sua caixa de e-mail, onde todos os e-mails que você recebe é redirecionado para ele. Então, indiferentemente de você ter trocado sua senha, habilitado outros mecanismos de segurança, aquele e-mail já está sendo vazado. Tá? E o que aconteceu nesse caso foi algo muito parecido. Então, a partir do momento que um hacker tinha acesso a uma conta corporativa, ele começou a fazer um monitoramento e em algum momento ele percebeu que haveria a necessidade de fazer uma transação muito grande financeira para pagamento de um jogador. Ele começou a interferir naquela comunicação através de um e-mail falso. Então ele criou um domínio exatamente com bocajunior.com, e o Boca Juniors não tinha esse domínio.com, começou a trocar e-mail com a pessoa que estava negociando o pagamento, e de um dia para o outro ele conseguiu pedir para a pessoa fazer um pagamento de um banco, fazer o pagamento em um banco no México. E deu uma desculpa, informando que eles estavam com problema no banco na Argentina, e o pagamento foi realizado. O resumo a partir do momento que foi feito o pagamento, eles logo desconfiaram que se tratava de uma fraude, porém, já fazem mais de 8 meses e até o momento eu não vi qualquer notícia de que eles tenham logrado êxito em resgatar esse dinheiro, tá? Muito pelo contrário, eles não sabem nem onde esse dinheiro foi parar devido à facilidade de movimentação que os criminosos tiveram com relação a esses fundos. Então, é super importante que quando nós lidemos com valores monetários, que você tenha esse cuidado redobrado. Se você recebe uma solicitação de pagamento de um fornecedor, redobre a atenção. E você tem cenários que você tem realmente que treinar todo o seu ecossistema. Você tem muitas das vezes que chamar seus parceiros de negócios e treiná-los com relação à importância da segurança da informação, porque existem cenários que muitas das vezes eles são as vítimas e eles nem sabem. Eu vou dar um outro exemplo aqui. Existe um outro tipo de ataque que é o quê? A vítima ou uma pessoa física, vamos imaginar que eu, Lucas, fui vítima de um hacker e o hacker está acessando todos os meus e-mails e monitorando os meus e-mails. Eventualmente, eu fui até uma concessionária e comprei um carro. Ou principalmente, como o hacker está com o objetivo de ter um retorno financeiro, ele vai tentar se aproximar das pessoas que tenham alguma movimentação financeira grande. Então, imagine que uma pessoa compra uma quantidade elevada de produtos todos os meses. Ele recebe uma nota fiscal todos os meses no e-mail particular dele, em alguns casos, no e-mail público de um Outlook, Gmail, etc. Quando ele recebe uma nota fiscal, automaticamente o hacker gera um boleto e envia um boleto com o mesmo valor da nota fiscal para o endereço de e-mail dele, se passando pela uma empresa. Por que se passando pela empresa? Porque muitas das vezes ele já monitorou aquilo dali durante 3, 4 meses e já viu que a empresa envia todo mês um boleto em específico, ou uma nota fiscal, envia com bastante frequência grandes volumes de notas fiscais e boletos, e ele eventualmente vai lá e vai enviar um boleto no meio. Você, se o usuário não tiver atento, ele vai pagar aquele boleto e depois ele vai achar que a empresa havia sido hackeada porque a empresa, ele comprou um produto caro, pode ser um automóvel ou algum bem e serviço com valor elevado, e recebeu um boleto no mesmo dia que ele recebeu a nota fiscal. Ele pode ter a desconfiança de que o parceiro de negócio dele não é um parceiro confiável, quando na verdade ele não é um parceiro confiável. Tá? Eu dei 2 exemplos aqui, mas eu acho que de exemplos aqui nós estamos cheios, né, Leandro? Existem muitos casos e é super importante que o negócio tenha essa política de passar treinamentos periódicos e principalmente envolver todos os parceiros de negócios e qualquer mudança de processo ser extremamente analisada para garantir que não tenha esse tipo de fraude, né, Leandro? Exatamente. Inclusive, ele vai muito ali no item 7, né? Programa de capacitação. Porque, como você estava falando sobre o ataque que o time do Boca Juniors sofreu, fazendo uma pesquisa rápida, assim, você vê que no ano de 2018
foram 1,3 bilhões de dólares comprometidos através desse ataque. E não é um ataque difícil. As pessoas invadem, às vezes as pessoas dão acesso sem perceber para um atacante. Ele tem acesso à sua conta de e-mail, ele fica lá monitorando. Por mais que você troque a sua senha, às vezes ele está lá na sua máquina. Então, quando você acessa seu e-mail, ele tem lá a sua telinha, ele está visualizando as suas informações, você está enviando a informação do seu monitor como se ele estivesse na sua máquina. Então, ele está lá, exatamente lá, visualizando tudo. Então, tudo que você está escrevendo, para onde você está enviando, o que você está recebendo, ele tem acesso. Fora que ele consegue monitorar também todo o tráfego de rede, o que você costuma acessar, o que você costuma fazer na internet. Então, ele já consegue ter uma ideia aí, com softwares de inteligência artificial hoje, você consegue ter uma inteligência toda por trás que as pessoas não precisam nem pensar muito. Elas só trabalham com software, o software faz uma monitoração, entende mais ou menos os padrões daquela pessoa, e você consegue traçar um perfil de ataque, e você consegue ganhar acesso àquela pessoa, àquela corporação, aquele e-mail, aquela conta, de uma maneira muito mais simples. Legal, Leandro. Eu acho que é bacana essa visibilidade. E se vocês notarem, aqui tudo está interconectado, tá? O ponto 6 aqui, que é a parte de conformidade de software, ela também está conectada, porque uma vez que a organização não tem uma política de utilizar software legítimo, softwares de bibliotecas seguras, que passem por um critério, um crivo de validação de que aquele software é um software seguro para ser implementado na organização, você pode estar vulnerável a esses mesmos fatores de risco pelo fato de negligenciar um simples aplicativo que você instalou no seu celular. Tá? Então, é super importante que essas medidas de segurança elas sejam estendidas para a organização como um todo, que toda a organização entenda que um item que seja minimamente negligenciado pode afetar a organização financeiramente de maneira severa. E os exemplos que foram dados aqui ainda são exemplos mais voltados para a questão de perda financeira imediata. Levando isso para o nosso mundo de LGPD a partir de agosto, você imagina a quantidade de ataques que serão direcionados a organizações com a intenção de fazer algum tipo de requisição de pagamento ou até mesmo obter dados indevidamente para elevar a quantidade de ataques nas organizações. Então, realmente, nós estamos, eu costumo falar que nós estamos mudando de fase com relação à postura de segurança cibernética, tá? Onde nós temos que realmente ter essa atenção redobrada e levar aos nossos parceiros esse mesmo nível de conhecimento, entender se os nossos parceiros têm condições de se defender com relação a esse tipo de ataque e cobrar deles que tenham as medidas de segurança adequadas, porque uma vez que um parceiro não tenha um nível de segurança adequado, tem uma frase que é uma máxima no mundo de segurança da informação, que é o elo mais fraco será o elo escolhido por um atacante que vai eventualmente causar algum dano, né? Mudando um pouquinho de assunto aqui, mas ainda relacionado ao tema de vazamento de dados, nós temos algumas melhores práticas com relação à segurança física, ao nosso dia a dia, né? Leandro, se você puder falar um pouquinho aqui sobre o item número 1, redes públicas. Bom, quem nunca se conectou numa rede pública aí de um restaurante, né? Foi lá foi almoçar, foi sair com a família e se conectou numa rede pública lá. Seja no restaurante, na cafeteria, etc. Bom, nunca faça isso. Pelo seguinte motivo. Todo mundo que está ali consegue ver o que todo mundo trafega. Se você se conecta numa rede onde tem pessoas que você não conhece, onde você não sabe a procedência daquela rede, as pessoas conseguem ver todos os seus dados. Ah, mas meu dado é criptografado. Bom, nem sempre. Se você está passando um dado, mesmo que seja criptografado, dependendo da tecnologia que o atacante usa, a gente pode chamar, por exemplo, de um ataque de downgrade.
a sua conexão, que era uma conexão segura, passa a não ser segura. Então, a pessoa consegue visualizar seus e-mails, consegue visualizar suas senhas, consegue visualizar o que você está acessando, para quem você está enviando mensagem. E tem muitos problemas também, não só esses, mas se eu me conecto numa rede e eu tenho um problema de, sei lá, um problema de segurança, estou sem uma atualização de um software específico. A pessoa que está conectada nessa rede é um atacante, é uma pessoa que vai fazer um ataque para a pessoa que está lá só para ganhar acesso a outras máquinas, dos dispositivos. Ela vai fazer um scan na sua máquina e vai conseguir explorar aquela falha de segurança, aquela vulnerabilidade que tem na sua máquina e vai ganhar acesso. Ganhando acesso à sua máquina, seja uma máquina do trabalho, seja o seu celular, seu smartphone, ou seja uma máquina pessoal, a pessoa tem acesso a informações que não devia. Informações confidenciais de cliente, informações de e-mail, a pessoa tem acesso às suas fotos pessoais, seus dados pessoais. Então, é um negócio que é muito delicado, é você se conectar em redes públicas. Normalmente, a gente sempre diz aqui para nossos clientes, para as pessoas conhecidas, etc., não se conecte em rede pública. O máximo que você pode fazer é, eu quero me conectar no meu notebook, pega o seu celular, faz um hotspot, rotina Wi-Fi e se conecta seguro. Porque a conexão pode ser mais lenta, mas você está seguro que não tem ninguém ali sniffando, que é o termo que a gente usa, mas não tem ninguém ali verificando a sua rede ali, vendo que você está trafegando, e você não sofre nenhum tipo de ataque ali para não ter o seu computador, seu smartphone contaminado e assim comprometendo informações suas. Excelente, bem exemplificado, Leandro. E assim, realmente, um dos principais ataques hoje empregados nessa parte de rede pública são redes falsas, né? O atacante, ele sabe o que todos os usuários estão buscando. Os usuários querem uma rede de Wi-Fi rápida e gratuita, preferencialmente, tá? A partir do momento que você encontra uma rede aberta, muito provavelmente pode ser uma rede sem segurança, tá? Como o Leandro comentou. Hoje as organizações elas acham que estão entregando, ou os cafés, os restaurantes acreditam estar entregando um benefício, quando na verdade é um malefício, uma vez que eles não investem o necessário para entregar uma rede segura. E a questão do próprio ataque, né? Se existe um objetivo de fazer um ataque, a possibilidade de um hacker estar entregando uma rede ali para você naquele momento, para que você se conecte e ele consiga coletar todas as informações, é muito grande, tá? E com um pouquinho mais de conhecimento, ele consegue empregar outras técnicas que não adianta você, em alguns casos, estar extremamente seguro do ponto de vista da sua máquina, porque ele consegue, por exemplo, criar toda uma infraestrutura falsas de sites que aparentam ser verdadeiros dentro de um notebook dele, e seu dispositivo muitas das vezes não vai saber diferenciar o que é falso ou não. Tá? Então, é super importante realmente empregar essas melhores práticas. O Leandro comentou sobre a parte de fazer um hotspot com o seu celular, quando necessário utilizar uma rede, e em alguns casos, quando os executivos que viajam bastante, realmente utilizar VPNs, né, que são sites de acesso à rede seguro, onde ele se conecta muitas das vezes com a sua organização através de uma rede segura antes de fazer qualquer tipo de acesso. Então, é uma das melhores práticas também. Tá? É, Desculpa, por favor, Leandro. vale até ressaltar aqui que teve um ataque recentemente em alguns hotéis fora do país, que o pessoal tinha essa rede Wi-Fi pública do hotel, que era uma rede Wi-Fi aberta. O pessoal simplesmente se conectava com o notebook, fez um ataque para derrubar aquele Wi-Fi. Então eles derrubavam o AP e eles faziam todo mundo se conectar no notebook deles, onde todas as informações passavam por lá. Então, igual o Lucas falou, todas as informações, todos os sites, principalmente foram comprometidas muitas contas de rede social como Facebook, onde o pessoal criou uma página falsa, onde você digitava lá facebook.com, facebook.com.br, e você caía numa página que era igualzinho o Facebook, mas não era o Facebook. Era o que a gente chama de phishing. Então, o usuário seria a senha dele, seria o usuário,
e quando ele clicava em entrar, a página simplesmente redirecionava e como se desse um recarregar na página, um atualizar, e o usuário inseria a informação dele de novo e conseguia entrar no Facebook. Só que nessa informação, antes, a primeira página foi uma página falsa, onde todas as credenciais dele foram comprometidas. Excelente, excelente. Eu acho assim, essa parte de ataques, ela é exponencial, tá? Depende muito da criatividade do atacante. Então, do nosso lado, do ponto de vista de usuário, que utilizamos de certa maneira corriqueira as redes, é super importante entender desses problemas e, por sua vez, saber nos proteger ou principalmente minimizar essa parte de riscos, né? E aí, eu acho que assim, indo para uns cenários mais do nosso dia a dia, né? Então não adianta ter toda essa parte de preocupação se você anota a sua senha no post-it e deixa no monitor, né? A gente costuma falar que se um hacker passar numa empresa, numa central de atendimento, que tem ali interação com o usuário, com o público, e ele vê um post-it ali no seu monitor, ele ganhou algumas horas de trabalho, porque ele simplesmente olha aquilo dali e já tem a sua credencial para fazer algum tipo de ataque. Se ele vê um computador destravado, gaveteiros abertos, documentos físicos impressos de maneira não criteriosa, acaba sendo muito mais fácil essa parte de exposição da informação, e principalmente falando de LGPD. Então a gente tem uma série de implicações, desde vou dar um exemplo de uma empresa que faça a parte de serviços para o cliente final. Então, se ela dá uma manutenção num computador, num equipamento industrial, ou até mesmo num veículo, e acaba imprimindo as OS de serviços, deixando exposta, ou até mesmo depois que de um mês de trabalho, ela tem faz parte do processo dela deixar todas aquelas OS impressas e colocar dentro de uma caixa e não tem uma tratativa adequada com relação ao descarte da informação. Então, todo esse tipo de detalhe é super importante que nós tenhamos essa visibilidade de que a partir de agosto isso implica diretamente nos processos da organização, tá? Então, nós temos que ter esse critério e principalmente empregar as melhores práticas de como a informação está sendo tratada e se o processo é o melhor. Em alguns casos, o processo precisa ser revisto e assim por diante. Tá? Na parte do item 6 aqui, hoje a maioria das impressoras corporativas aí já suportam algumas funcionalidades como impressão segura, onde o usuário faz a impressão do documento e precisa passar o crachá ou digitar uma senha para impressão, para evitar que esses documentos caiam em mãos erradas. E às vezes a ameaça ela está interna. E não necessariamente externa. Então, é super importante que você tenha essa visibilidade de que pode haver outros comprometedores tão grandes quanto as ameaças externas e que a política de segurança ela tem que ser uma política da organização como um todo, né? Algo a complementar, Leandro, nessa parte? Basicamente isso. É um ponto interessante que você falou é sobre o descarte correto de informações, principalmente quando estão impressas. Se você tem informação impressa, pode parecer coisa de filme, mas não é. O pessoal tem mania de simplesmente amassar e jogar fora, e tem gente que revista o lixo para invadir uma empresa, para conseguir informações. Então, é sempre bom você usar uma desfragmentadora de papel. Quando você for trocar o seu HD do seu computador, seja da sua casa ou seja do corporativo, você fazer um descarte correto, pendrive é a mesma coisa. Então é sempre bom você estar de olho nesses detalhes pequenos que acabam podendo comprometer uma organização inteira. Exatamente, eu acho que é super importante mesmo, bem lembrado. Legal, então a conclusão aqui desse nosso bate-papo de hoje foi, primeiro ponto, proteja a sua identidade, tá? Tanto na organização quanto na sua vida pessoal, tenha políticas, tenha critério com quem você compartilha informações, porque aquela informação que você está compartilhando pode eventualmente se tornar algo perigoso e eventualmente criar um cenário de prejuízo financeiro para você.
Tá? E a responsabilidade é sua. Se você deixou vazar, muitas das vezes você não vai ter para quem reclamar aquela situação. Imagine que você pagou um boleto indevido ou alguma coisa nesse sentido. Você acabou sendo descuidado e não tem como recorrer a qualquer tipo de mecanismo para ressarcir esse valor indevido, né? Informe ao seu negócio, ao seu coordenador. Nós estamos, nos nossos clientes, nós estamos criando alguns comitês de LGPD, onde você vai poder participar e vai poder enviar as suas sugestões, dicas e até mesmo reclamações, para que realmente todos possam contribuir com essa parte de amadurecer o negócio com relação à normativa, né? E a questão, o item 3 você também pode ser responsabilizado, tá? Então, a partir do momento que você participou das capacitações da empresa, leu a normativa de segurança da empresa, sabe os processos internos, conhece dos processos internos, e mesmo assim você negligenciou algum item que eventualmente ocasionou algum vazamento, algum incidente para a empresa, para a organização, e que a empresa consiga comprovar que você recebeu todo o aparato para evitar aquele tipo de vazamento, e mesmo assim você ocasionou aquilo por má conduta, você pode receber até um processo e ser penalizado do ponto de vista administrativo, em alguns casos até jurídico. Então, é super importante que nós tenhamos a visibilidade de que temos sim direitos, tá? Mas temos também os deveres, tá? Então, tenham isso. Eu acredito que a maioria de vocês aí que estarão acompanhando esse bate-papo de hoje estão fazendo a integração na organização, ou estão fazendo uma reciclagem com relação aos processos internos da organização e, eventualmente, vão assinar aí uma documentação de que você tem conhecimento dessas melhores práticas. Então, realmente tenham isso empregado no dia a dia de vocês. Se precisar de rever esse vídeo, assista do início, entendam realmente como isso afeta o dia a dia de vocês. E entre em contato com os departamentos de tecnologia e de LGPD das organizações de vocês. Com certeza eles poderão esclarecer as dúvidas, eventuais dúvidas que vocês tenham, para que vocês tenham um dia a dia com o menor risco possível, né? Bom, eu acho que do nosso lado aqui hoje, esse bate-papo termina por aqui. Obrigado pela atenção de vocês, que seja um material de bastante proveito, né, Leandro? Nós criamos isso aqui com bastante cautela, pensando no que poderia realmente agregar de valor. Se houver dúvidas, estamos à disposição. A maioria de vocês aí são nossos clientes, mas podem entrar no nosso site também, next4it.com, e entrar em contato através do nosso e-mail também, para eventuais dúvidas, tá? Leandro, alguma outra consideração adicional? Não, é isso mesmo. Que fique ciente aqui, que fique claro como um aviso que vocês devem sempre seguir a política de informação da empresa para não sofrer qualquer tipo de penalização. E se tiver alguma dúvida, sempre comunique o seu gestor, comunique o seu superior imediato aí na hierarquia, para não ficar nenhuma dúvida, para você acabar não fazendo nada de errado e ser penalizado ou ser responsabilizado por algo que você não deveria. Bom, é isso. Excelente. Leandro, muito obrigado pela participação aí, pelo seu tempo. E ficamos por aqui. Obrigado a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.